Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Ruth, irmãos. Abram a palavra do Senhor comigo. Se você encontrar, fique de pé. Capítulo 4. Se você começar do começo da sua Bíblia, você vai encontrar o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois Josué, Juízes, e aí você vai encontrar Ruth. Ruth 4, nós iremos ler hoje do 1 ao 6. A lei do Senhor nos diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de quem Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te isso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui. E na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate. E eu, depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Disse Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque não poderei fazê-lo. Amém. Você pode sentar, querido. Hoje eu queria começar o sermão com algo um tanto polêmico, fazendo uma afirmação que talvez você não concorde de maneira nenhuma, mas certamente é verdade. Eu queria dizer para você e para mim que nós gostamos de matemática. Você gosta de matemática. Calma, você não precisa jogar as pedras em mim ainda. Eu vou provar isso para você. Talvez esteja pensando assim, dizendo: pastor, eu odeio matemática. Eu sempre me quebrei todinho na escola em matemática. Eu não entendo matemática, para mim é uma confusão. Dessa vez, pastor, o senhor errou feio, não tem como o senhor acertar. Meu querido, não errei. Eu tenho certeza que você gosta, de alguma maneira, você gosta de matemática. Veja, você gosta, por exemplo, de receber o troco certo quando você compra alguma coisa. Você gosta de saber que você não está sendo enganado. Você gosta de parar e conferir. De fato, esse cara me deu aquilo que ele me devia. Eu paguei um valor e ele me devolveu o restante. Eu não estou sendo enganado. Para isso, você precisa de quê? Você precisa de matemática. Você gosta de conferir os números quando o salário cai na conta, não é verdade? Primeira semana do mês ali, o salário caiu na conta, você já olha ali e faz: poxa, pagaram tudo direitinho. É exatamente isso que eu deveria de fato receber. Quando você vende alguma coisa ou quando alguém te dá algum presente por Pix, você gosta de receber o Pix, não é? E quanto maior, melhor, não é verdade? Quanto mais chegar na conta, melhor, mais alegria você vai ter. E para isso você também precisa usar matemática. É preciso e é bom nós sabermos a nossa idade, é bom podermos calcular a quantidade de gramas que temos que colocar na balança quando estamos fazendo uma receita. E os homens quando vão fazer churrasco. É legal afirmar, não é? Ó, pessoal, venham para o churrasco, porque hoje vai ter 20 quilos de carne aqui. Todo mundo vai comer para se esbaldar. Tem 20 quilos, é muita carne. Tudo isso, queridos, envolve a sua amiga matemática. E você não percebe, mas de alguma maneira você está ali lidando com ela e tendo algum tipo de prazer, de fato, nela, porque ela permeia toda a nossa vida. Por meio dela, nós podemos ter certeza, por exemplo, de coisas imutáveis, como 2 mais 2 é igual a 4. Isso te dá paz. Saber que sempre que você somar, 2 mais 2 vai ser igual a 4. Saber que ela revela um Deus que é exato, um Deus que não mente, um Deus que é sim, sim e não, não. Por meio da matemática, nós também podemos criar um senso que todos nós gostamos de ter e que só os loucos não têm. Nós temos um senso de lógica.
Nós podemos parar e entender, se eu fizer isso, vai gerar aquilo. Se eu juntar 2 mais 2, vai gerar o quê? Vai gerar 4. E nós usamos esse mesmo princípio da matemática para tudo na nossa vida. Se eu trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Se eu regar a planta, ela vai ficar verde. Se eu cuidar da minha casa, ela vai ficar bem cuidada. Se eu construir com bons materiais, eu vou ter uma casa solidificada. Tudo permeia esse princípio lógico que está enraizado na matemática. Mas e se eu te falasse que ainda que Deus seja o autor da matemática, essa matemática maravilhosa que Ele nos deixou, o nosso Deus parece que tem uma matemática diferente da nossa. Uma matemática um tanto diferente. A matemática do reino de Deus, meus irmãos, ela não é dessa maneira como nós entendemos muitas vezes. A lógica que nós vemos no reino de Deus é um pouquinho diferente da lógica que nós estamos acostumados. É uma lógica que vai muito além. É uma lógica que toca em pontos e que traz coisas que você nunca ia pensar que ia trazer. Essa lógica de ação e reação no reino de Deus é uma lógica um pouquinho, na realidade um bocado, diferente. Deixe-me mostrar isso para você. Veja, na matemática de Deus, é preciso morrer para viver. Isso não faz sentido, não é verdade? Mas é assim que funciona a lógica do reino de Deus. Jesus vai dizer, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. É preciso que o grão morra, para que ele possa o quê? Para que ele possa viver, para que ele possa gerar frutos. Na matemática do reino de Deus, nós não trabalhamos em um sentido para ganhar. Nós perdemos, é quando nós perdemos que nós ganhamos. Jesus vai dizer, se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa vai achar a vida. Veja, parece contraditório. Na matemática do reino de Deus, é quando nós somos fracos que nós somos fortes. É isso que Paulo vai dizer. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E isso parece completamente ilógico, não é? Na matemática do reino de Deus, são aqueles que servem, que se tornam grandes. Entende isso? É o servo que é grande. Na matemática desse mundo, o servo é desprezado. Mas na matemática do reino de Deus, o Senhor vai dizer, não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. É o servo que é engrandecido. Você consegue entender que a matemática de Deus, a matemática do reino, ela é um bocado diferente? Talvez você ainda insista e diga assim, pastor, eu continuo odiando a matemática, mas você não pode odiar a matemática do reino de Deus. De maneira nenhuma. Isso vai trazer um prejuízo grave para a sua vida. Isso vai trazer para você uma eternidade de sofrimento. A matemática do reino de Deus, meus irmãos, a matemática do evangelho, é de fato uma loucura. E Paulo fala sobre isso. Aqueles que estão fora de Cristo, aqueles que estão sem Cristo, observa essa matemática do reino de Deus como loucura. Paulo vai dizer, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. A matemática do reino de Deus, para o povo de Deus, é verdadeira sabedoria. Paulo continua dizendo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E eu espero hoje, querido, que você possa contemplar essa realidade. E eu espero hoje que você possa sair daqui entendendo um pouquinho mais dessa matemática do reino de Deus e vivendo ela intensamente na sua vida. Porque é isso que, de fato, esse texto aqui que nós temos diante de nossos olhos nos mostra. Nós estamos voltando a caminhar hoje com aquele homem piedoso, aquele homem rico, chamado Boaz, um homem que cuidou de Ruth desde a primeira vez que a viu, um homem que cuidou também de Noemi, um homem que olhou para Ruth e a protegeu, cuidou da sua honra, cuidou das suas necessidades. Nós estamos andando aqui com esse homem, e você deve se lembrar de que momento nós estamos. Ruth encontrou com ele ali na eira, ele tratou com ela, e ele disse a ela de maneira muito clara, olha, tem um outro resgatador, mas se ele não quiser resgatar você, se ele não quer fazer isso, eu vou fazer.
Tão certo como vive o Senhor, eu vou fazer. Se deita aqui até de manhã cedo e vá lá, vá-se embora. É depois desse episódio que nós estamos. Nós estamos vendo agora, se você ler o texto com atenção, você percebeu que você tem agora Boaz cumprindo essa promessa que ele fez a Ruth. E nesse texto nós vemos como a matemática de Deus é uma realidade, como ela traz frutos preciosos, como ela mostra desgraça daqueles que vivem longe de Cristo. Porque quando a gente olha para esse texto, irmãos, o que nós podemos entender claramente é, aquele homem que quer fazer o seu nome grande, ele perde o seu nome. Se você quer viver pela matemática desse mundo, de construir um reino para si, de poder fazer seu nome grande, eu preciso te dizer hoje, você vai perder o seu nome. Você vai perder a sua vida. Porque na matemática do reino de Deus é algo completamente diferente que acontece. Nós temos aqui Boaz, chegando às portas da cidade. E quando foi que isso aconteceu? Se lembra daquilo que é fechado, o último versículo do capítulo 3, com Noemi virando para Ruth, dizendo, espera, minha filha, até que saibas em que darão essas coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso ainda hoje. Ruth chegou em casa de manhã, falou para Noemi o que aconteceu, e Noemi vai dizer, esse homem vai resolver esse caso ainda hoje. Essa informação é importantíssima, para que nós olhemos o capítulo 4, entendendo quando é que Boaz foi às portas da cidade, naquele mesmo dia, porque a Escritura nos mostra isso. Ele foi procurar cumprir sua promessa ainda naquele dia. Ela sai da eira, ele vai lá, se despede dela, todo mundo acorda, e agora ele vai para a porta da cidade. Ele vai atrás do casamento, ele vai atrás de Ruth, ele vai atrás de resgatar a essa mulher. De que maneira? Nas portas da cidade. Talvez você olhe para isso estranho. Isso pode não ser comum para mim e para você, não é verdade? Afinal, veja, qual é a porta de Recife? Qual é a porta de Jaboatão? Percebe que não tem uma porta? As cidades hoje não têm mais portas. Isso é bem estranho para a gente pensar na porta da cidade, é algo meio maluco, não é? Mas veja, você está lidando com Israel, você está lidando com uma cidade fortificada, você está lidando com uma cidade rodeada de muralhas, uma cidade onde tinha porta, onde o trânsito acontecia, portões ali grandes, fortes, para proteger de fato o povo de Deus. E por que naquele lugar? Porque naquele tempo, nas portas das cidades, era onde se assentavam os juízes. Veja, por quê? Porque é o local onde todo mundo sabe, porque é o local onde todo mundo passa, porque é o local onde tem testemunhas, é um local onde todo mundo vê. Era lá que os juízes julgavam, era lá que negócios eram feitos e sendo tomados os juízes como testemunhas. Pastor, não estou vendo juízes aqui. Você vê juízes, a figura dos anciãos, os homens mais velhos, os homens sábios, os homens que decidiam sobre as coisas da cidade. É nesse contexto que nós temos aqui Boaz fazendo, Boaz indo negociar, Boaz indo procurar um casamento. Ele vai a esse lugar e ele vai tentar resolver. Perceba, Boaz não foi agir às escondidas, como fazem os políticos de hoje em dia, por exemplo. Boaz não foi procurar aquele homem na casa dele. Boaz não foi procurar subornar aquele homem. Olha, vou te dar um dinheiro aqui para que eu possa me casar com Ruth. Boaz não chamou ele no canto para tratar sozinho, para que ninguém soubesse. Boaz era um homem que andava na luz de Cristo, que fazia tudo às claras, que fazia tudo de maneira correta, que não tinha nada a esconder. E ele age assim para resolver o seu problema. E aqui eu queria fazer um parêntese, meu querido, e te dizer, não tente resolver as coisas de maneira errada. Não ache que suborno vai trazer algo bom para você, que você vai sair bem se você subornar alguém. Se você mentir, não é armando armadilhas que você vai se dar bem. Não é fazendo aquilo que você acha, que você pensa. Deus nos chama, meus irmãos, para as portas da cidade. Ele nos chama para negociarmos com transparência, para deixarmos claro aos homens aquilo que nós estamos fazendo, para não termos nada a esconder.
se sua vida tem sido de trapaça, de engano, saiba que o sapato do Evangelho não está cabendo no seu pé. Você está indo além dele, você está quebrando o Evangelho. Se arrependa disso hoje. Siga os passos aqui daquele que sempre andou na luz, Cristo Jesus, aquele que de fato é a luz do mundo. E retornando então ao texto, nós vemos que esse homem, ele vai começar uma conversa agora. Ele inicia uma conversa com outro homem. Mas quem é esse homem? Você percebeu como é que ele é chamado no texto? Observa mais uma vez aí o versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade, se assentou ali, e o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então Boaz vai dizer: ô fulano, guarde isso, porque isso é muito importante. Chega-te para aqui, assenta-te. Ele se virou e se assentou. O resgatador, o primeiro homem que tinha o direito de comprar a propriedade de Noemi, de tomar Ruth como esposa, estava passando por ali. E como é que o texto chama ele? Fulano. Ô fulano, chega aí, eu preciso conversar com você. Por que Boaz chamou esse homem de fulano? Será que Boaz não conhecia ele? Irmãos, não faz sentido isso na narrativa. Porque Boaz vai dizer, tem outro resgatador. Então veja, ele sabe quem é esse homem. Ele sabe o nome dele. Ele conhecia esse homem. Como é que um homem que não conhece o homem vai identificar ele passando pela porta da cidade quando tem muita gente passando? Ele sabia quem era. Ele sabia o seu nome. Não tem como dizer à luz de Ruth que ele não sabia. Mas por que ele chama esse homem de fulano? Eu preciso dizer a você, certamente Boaz não o chamou de fulano. Certamente Boaz o chamou pelo nome. Mas pastor, você está contrariando a Escritura. Não estou contrariando a Escritura. De maneira nenhuma. O que nós temos aqui é um narrador, um homem inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu esse livro, dizendo a mim e a você, tratando esse homem como um fulano. Dizendo, olha, ele é um fulano. O nome dele não vai ser conhecido. Se você for no hebraico, você pode olhar e dizer assim, pastor, ele chamou de fulano. Veja, se você for olhar no hebraico, o significado dessa palavra aqui no hebraico, fulano, não é um significado de um nome próprio. Não é como João, Pedro, Maria. Não é isso. O significado de um nome, aqui traduzido como fulano, é uma pessoa qualquer. É essa a ideia. É por isso que a nossa tradução traduz como fulano. É uma pessoa qualquer. Veja, não faz sentido. Ô pessoa qualquer, vem cá. Entendeu? Usar isso. Ô pessoa qualquer, vem cá. Não é isso. Boaz o chamou pelo nome, mas o tradutor omite o nome desse homem. Não nos revela o nome desse homem. E ele faz isso com um propósito. Nós entendemos isso quando olhamos Ruth como um todo. E nós vemos como os nomes trazidos aqui em Ruth eram importantes. Veja, nós ouvimos no começo sobre o nome de Elimelec, meu Deus é rei. É nos falado no nome da esposa dele, Noemi. É nos falado o nome de Ruth. É falado para mim e você até o nome de uma mulher que era nora de Noemi e que foi embora, voltou, amando esse mundo, órfã. Foi pela metade do caminho, mas voltou. Nós sabemos que o nome dela é Orfa. É falado para mim e para você, até homens que não têm tanta presença na narrativa, mas têm importância, porque são os herdeiros, porque é um dos maridos ali, das duas filhas, né, dos dois filhos de Noemi, das duas noras dela. Nós temos o nome de Malom e nós temos o nome de Quilion. Os dois filhos de Noemi é falado. Todos os nomes importantes da narrativa são falados. O autor não omite nenhum deles. Por que agora o autor iria omitir, ia deixar de falar a mim e a você, o nome de um personagem tão importante, o primeiro resgatador, na sequência, para resgatar Noemi e resgatar Ruth? Ele não nos fala, irmãos, com um propósito. E o que ele quer, de fato, mostrar aqui para mim e para você é, esse homem é um qualquer.
esse homem não tem relevância no reino de Deus. Esse homem não tem importância. Esse homem não precisa ser reconhecido na história da redenção. Ele não tem papel nessa história. Ele ficou esquecido. Ele não precisa ser lembrado. Esse é o objetivo do autor aqui, ao omitir o nome desse homem. Irmãos, quando nós caminhamos aqui nessa narrativa, nós estamos caminhando na história da redenção. O autor quer mostrar quem foi o homem que faz parte disso. E quem era o homem que deixou de fazer parte disso. Boaz inicia a conversa com ele, sabendo que se tratava de algo muito importante. Afinal, se tratava de uma viúva, das terras dessa viúva e de um casamento. Boaz, então, chama 10 anciãos. Ele vai dizer, olha, aqui é o lugar de julgar, sente-se aqui e vejam o que vai ser tratado. O que eu vou tratar é muito importante. Eu preciso que vocês estejam de olho, eu preciso, de fato, de testemunhas. E ele começa a dizer, ô fulano, tem uma terra que foi de um homem chamado Elimeleque. Veja, o nome volta, o dele é omitido. Tem uma terra de um homem chamado Elimeleque. O nosso irmão, aí vou falar de novo o nome, Noemi, voltou da terra dos Moabitas e tem essa terra para venda. E eu estou te informando, compra essa terra na presença desses que estão aqui sentados, compra essa terra na presença dos juízes. Se você quer resgatar, se tu quer, faz isso. Se você não quer resgatar, me diz, para que eu possa saber. Fala isso para mim, porque não há outro, senão você, primeiramente, que tem o direito desse resgate. E eu depois de você. Falando isso para esse homem, com a resposta rápida desse homem. Não tem rodeios. Eu a resgatarei. Eu vou comprar. Eu vou fazer isso. Essa terra vai ser minha. Irmãos, negócio da China. Um negócio bom. Não tem como não ser. Uma terra disponível, no meio do povo de Deus, onde foi distribuído parte da terra para o povo. Uma mulher viúva já velha. Quando essa viúva morrer, acontece o quê? A terra agora é minha. Veja, morreu a viúva. Ele não sabia mais de filho, de nora, de nada. Só é dada informação de Noemi. Quando ela morrer, ela é minha. Quando eu morrer, fica para os meus filhos. O que esse homem estava buscando? Fazer seu nome grande. Ter mais posses. Eu vou ter mais terra. Eu vou ter uma herança maior. Meus filhos, quando eu morrer, vão dizer, olha o que meu pai fez. Meu pai era um homem grande, tinha muitas terras, deixou uma herança grande. Ele queria que o nome dele fosse conhecido. E imediatamente ele vai dizer, eu vou comprar. E é aí que Boaz age com muita sabedoria. Talvez ele soubesse como esse homem pensava. Talvez ele soubesse que esse homem era um homem mais interessado nas coisas dessa terra, nos bens desse mundo, do que na glória de Deus. Interessado em seguir os desejos do seu coração. E aqui eu lhe lembro de algo que parece casar com isso. Nós estamos em qual período? O período dos juízes. Como estava o povo de Deus? O povo fazia aquilo que achava certo. O povo seguia o seu coração. Juízes 17:6 mostra isso. A gente não sabe ao certo. Mas o que nós vemos é que Boaz toca na ferida desse homem. Ele vai direto na ferida dele. Porque quando ele diz assim, eu vou resgatar. Aí Boaz faz, mas veja, tem umas letrinhas miúdas aqui. Você não leu todo o contrato. Você não entendeu os detalhes. Tem algumas coisas que você não está vendo. Você pode resgatar. Mas no verso 5 vai dizer, no dia que você tomar a terra da mão de Noemi, você também vai tomar da mão de Ruth, a Moabita. Aquela que já é viúva. Para que você possa suscitar um nome ao esposo falecido dela. Sobre a herança dele. Talvez você não entenda o que ele está dizendo aqui, eu vou lhe explicar.
O que ele está dizendo é assim, veja, você precisa saber que quando você tomar essa terra, você também vai estar tomando a moabita Ruth, aquela que é viúva. E você vai preservar o nome do marido dela, do falecido. Ou seja, você vai ter a terra, mas você também vai ter que se casar com Ruth. Ela também vai ter que ser tua esposa, porque essa é a lei do levirato, a gente já viu isso aqui. E o primeiro filho que você tiver com ela, esse menino vai ser o herdeiro da terra. A terra não vai pertencer a você para sempre. Não vai ficar na sua família. Não vai ficar para você, sua primeira esposa. A terra vai pertencer a esse menino. Ele vai crescer, ele vai se tornar um homem, ele agora vai cuidar daquela terra. Tudo que tem ali vai ser dele. Você não vai ter mais nada daquela terra. E com isso, o filho que você vai ter com Ruth vai trazer a descendência do primeiro marido de Ruth. Ou seja, a família de Noemi continuaria através desse filho. Aquele que quer fazer seu nome grande, que sem pensar, quando olha para a possibilidade de ter mais terra, mais bens, em que diz, eu vou resgatar. Quando ouve as letrinhas miúdas, rapidamente ele vai dizer assim, para mim, não poderei resgatar. Para quê? Veja como tem nome envolvido. Para que eu não prejudique a minha. Para que eu não me quebre. Para que eu não me dê mal. Para que meu nome não seja diminuído. Eu vou explicar por quê. Ó, boys, pode redimir aí. Redime tu. O que era meu, tu pode redimir. Todo mundo está ouvindo isso, pode fazer. Porque eu não poderei fazê-lo. Veja a expressão. Eu não poderei fazê-lo. Eu não posso resgatar. Eu vou me prejudicar. Meus irmãos, a fala desse homem mostra que ele não se preocupou em nada com uma viúva idosa em uma situação muito difícil. Noemi estava nem aí para cuidar dela. Se essa véia tem que morrer de fome, que ela morra, eu não tenho mais nada com ela. Eu até ia dar uma comidinha para ela ali, sabe? Se só fosse ela. Rapidamente ela morria ali, eu ficava, mas agora que eu sei que vou ter ela, ainda vou ter Ruth, mas não quer de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Ele não se importou com a mulher moabita, viúva, que estava trabalhando para sustentar a si mesma e também a sua sogra. Ele não se importou com a piedade de Ruth, que deixou tudo para trás e veio até Belém. Não se importou com isso. Ele não se importou com aqueles que eram seus irmãos do povo de Deus, dizendo, aquele homem morreu, ele não vai ter mais uma descendência, essa família agora não vai ter mais sucessor, essa família vai ser relegada ao esquecimento. Ninguém mais vai se lembrar dessa família no meio do povo de Israel. Afinal, não tiveram mais filhos, tudo acabou ali. Ele não olha para isso e vai dizer, eu quero que o nome do falecido seja grande também, não. Eu quero o meu nome grande. Sou eu, é sobre mim. É só sobre mim. Quando você olha para a resposta desse homem, querido, você vê que ele não se importou com nada, nada fora de si mesmo. Nada fora de si mesmo. Como a gente fala no Nordeste, ele só olhou para o seu umbigo. Ele só olhou para as suas vontades. Ele só olhou para a sua família. Ele só olhou para si mesmo. E para tudo aquilo que podia tornar seu nome famoso. E se algo não era para ser feito assim, ele não queria. Eu vou explicar mais detalhadamente, entenda. Se casar com Ruth significava que ela poderia ter um filho e que esse filho ia herdar a propriedade. Mas, além disso, ele fala de se prejudicar, não é? Se ele é filho, certamente ele também teria uma parte da herança que ele já tinha conquistado. Se ele tinha 5 filhos, agora tendo mais um, isso teria que ser dividido para quê? Para 6.
Se com Ruth ele tivesse 10 filhos, teria que ser dividido para 15. Veja, eu não vou deixar pouca herança para os meus filhos, não. Eu não vou permitir dividir isso, não. Eu quero que os meus filhos com a minha esposa estejam bem. Além disso, perceba, eu vou ter 2 bocas para alimentar. E se eu tiver mais filhos com Ruth, eu vou ter mais bocas para alimentar. Eu vou ficar mais pobre. Eu vou ter que cuidar de mais gente. Talvez ele pensou, minha casa não é hotel. Talvez ele disse, aqui não é casa da mãe Joana, não. Sustentar uma idosa, uma mulher, e os filhos que ele tivesse com aquela mulher. Dividir a sua herança. Eu não quero. A decisão desse homem não foi piedosa, irmãos. Ela foi do início ao fim uma decisão materialista. Uma decisão pensada em coisas dessa terra. Uma decisão que não considerava o amor ao próximo. Os 2 princípios da lei foram quebrados aqui. Ele não estava disposto a obedecer a Deus pelos problemas que ele ia ter. Ele quebra o primeiro princípio. Ele não amou Deus sobre todas as coisas. Ele não olhou e disse, na lei do Senhor há o meu prazer. Se Deus manda fazer isso, é bom. Ele rasga isso. Ele rasga também a 2ª tábua da lei. Amar o próximo como a si mesmo. Ele não está nem aí para Ruth. Ele não está nem aí para Noemi. Ele só está aí para fazer o seu nome grande. Talvez ele saiu dali e disse, rapaz, Boaz se quebrou todinho. Talvez ele chegou na sua fazenda, olhou e disse, está vendo, meus filhos, teve um problema ali na cidade, na porta da cidade, queriam que eu resgatasse uma véia e casasse com outra mulher para dividir a herança de vocês. Fiquem tranquilos, a herança de vocês está tranquila. Papai é bom. Papai dá bens para vocês. Eu me garanto. Fiquem tranquilos. Mas, irmãos, qual é o nome desse homem? Quem é ele? Qual foi o fim dele? Como ele viveu? O que ele deixou? Vocês sabem? Entende por que o autor não botou o nome dele? É isso que o autor quer mostrar a mim e a você. O nome dele caiu propositalmente do esquecimento. O nome dele não foi lembrado pelas gerações. A sua existência nessa terra simplesmente foi passageira, não deixou lastro nenhum. Ninguém mais se lembra dele. Mas pastor, a gente está falando dele, a gente não sabe nem quem é. A gente está falando dele, a gente não sabe nem quem é. Ele vagou como pó por esse mundo. Ele voltou ao pó. Ele foi completamente esquecido. Ele era um homem que só pensava nele mesmo. E que só gerou frutos por aqui e agora. Mas há um nome que foi lembrado, não há? Há um nome que nós sabemos, não é verdade? Há um que sem querer fazia seu nome conhecido. Há um que sem estar preocupado com bens e riquezas nessa terra, mas sim com a glória de Deus. Sim em cumprir a lei do Senhor. Sim glorificar o Senhor, sim amar o seu próximo. Há um que não estava interessado em deixar uma herança maior para os filhos, ou dividir uma herança com outros filhos. Há um que sustentou uma mulher idosa, que acolheu uma moabita, que protegeu, que amou, que cuidou, que não tinha nada a ganhar. E eu queria que você entendesse isso hoje. O que é que Boaz tinha a ganhar com Ruth? Nada. Pastor, ele queria uma mulher. Meus irmãos, ele era um fazendeiro. Você acha que ele não teria mulheres? Não tinha nada a ganhar com Ruth. Ele não estava preocupado com Ruth
para que ele pudesse ter algo. Ele abriu mão de tudo. Ele não queria ter seu nome conhecido. Mas o nome dele se tornou um nome que nós falamos até o dia de hoje. Eu fico imaginando, irmãos, imagina os cristãos chegando no céu e encontrando com Boaz. Imagina a Dona Noga chegando lá, fundadora dessa igreja, encontrando com Boaz, dizendo: Boaz, eu li tua história. Boaz, eu li ela todinha, Boaz. Eu vi. Imagina nossa irmã Bruna, que partiu e está com o Senhor. Boaz, eu sei que tu é, Boaz. Rapaz, eu li várias vezes. Agora estou te conhecendo aqui, Boaz. Que maravilha. Entende isso? Será que Boaz não vai virar e vai dizer assim: Ruth, vem cá, Ruth. Estão falando da gente até hoje lá, Ruth. Até hoje estão lendo a nossa história lá, Ruth. Pessoas estão conhecendo o Senhor por causa da gente. Estão falando isso. Pastores estão pregando. E o Evangelho está sendo conhecido. Cristo está sendo glorificado. Ruth, através da gente, Ruth. Ruth, a gente nem sabia, mas o filho que a gente gerou, ele foi avô de Davi. Ruth. Avô de Davi. E melhor ainda, ele foi da genealogia de Cristo. Através da gente, Ruth. Deus mandou Cristo. Você entende isso, meu querido? Você entende isso? Enquanto o homem quis tudo e foi esquecido, aquele que desejou a glória de Deus, aquele que não queria viver para si mesmo, foi um homem que Deus usou para trazer o Messias, o Salvador, o nosso Redentor, meus irmãos. Essa é a matemática de Deus. Essa é, aos nossos olhos, a maluca matemática de Deus. Eu não quero ser reconhecido. E meu nome fica gravado em uma história eterna. Melhor do que isso, infinitamente melhor. Cristo é conhecido através do meu nome. É a matemática que vai na contramão da lógica desse mundo. E que vai dizer a mim e a você: quem quiser se exaltar, será humilhado. Mas quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. É a matemática de Cristo que vai dizer: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Você quer ser o primeiro, vá para o último lugar e sirva a todos. Boaz se humilha diante do Senhor. E ele é exaltado pelo Senhor. Mas hoje eu queria que você entendesse que a exaltação de Boaz não está em si mesmo. A glória de Boaz está em exaltar a Cristo. Porque essa, meus irmãos, é a alegria do crente. A nossa alegria é quando Cristo é exaltado. A nossa alegria é quando Cristo é conhecido. Jesus veio a esse mundo pela instrumentalidade de Boaz. Já o outro homem gerou filhos normais, que foram esquecidos ao longo do tempo. Nós precisamos pensar em algo muito sério hoje, irmãos. Nós precisamos pensar se nós temos vivido debaixo da matemática de Deus, ou se nós temos buscado nossa própria matemática. Nós temos sido sábios diante de nossos olhos e vivido como tolos, ou nós temos sido sábios diante de Deus e vivido como sábios. Esse assunto deve trazer essa humilde reflexão no nosso coração. E isso, eu preciso dizer a você, vai muito além de Boaz. Irmãos, nós não somos, por assim dizer, boazitas. Nós não somos filhos de Boaz. Nós não estamos aqui para glorificar o nome de Boaz. Nós somos cristãos.
nós carregamos o nome de Cristo, assim como Boaz o era. Nós devemos copiar Boaz enquanto ele copia o nosso mestre. Mas nós somos chamados para muito acima de Boaz, a copiarmos o nosso Cristo e a fazermos como ele fez. Boaz é como um espelho, irmãos. Ele reflete a luz de Cristo e a gente vê Cristo. Ele é aquele que aponta e faz: olhem para Cristo, eu agi assim por causa dele, mas vejam aquilo que ele fez. E como é que nosso Cristo viveu, meus irmãos? Da mesma maneira, da mesma forma. Escrevendo a igreja de Filipos, o apóstolo Paulo vai dizer assim para mim e para você, em Filipenses 2, 6-8. Esse para mim é um dos textos mais sérios da Escritura. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma vontade, a mesma disposição, o mesmo desejo. É isso que essa palavra sentimento significa. Tende em vós o mesmo sentimento. Não é aquela coisa passageira, não. É a mesma disposição, a mesma gana, a mesma vontade, o mesmo desejo ardente que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, o nosso Cristo, estando no céu, sendo Deus, sabendo que é Deus, e Ele é Deus, Ele não olhou e disse: eu sou Deus e eu vou ficar aqui. Eu sou Deus e eu só pertenço a esse lugar. Eu sou Deus e eu não vou servir ao Pai. Ele não fez nada disso. Subsistindo em forma de Deus, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. A Escritura vai dizer: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. E essa esvaziação aqui, esse esvaziar, meus irmãos, é de fato a encarnação. Quando você para pensar em um Deus que se fez carne, ele está se esvaziando. Ele está se fazendo um homem como eu e como você. Em semelhança de homem, reconhecido de figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus é Deus, mas ele não levou isso em consideração. Ele abriu mão de ficar no céu, ele abriu mão da presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso, o Pai. Ele abriu mão da adoração ininterrupta dos anjos, que a todo tempo cantam santo, santo e santo. Ele abriu mão disso. Continuando como Deus, ele se fez homem. Ele veio a essa terra, assumiu um corpo humano, se comprimiu no ventre de uma mulher pecadora, porque todos os homens são assim. Nasceu um bebezinho, ele nasceu bebê. Teve suas fraldas trocadas, precisou aprender a comer, se melou todo. Você imagina o Rei da Glória todo melado de comida. Ele se melou todo. Ele precisou aprender a andar. E ele sentiu calor. Ele sentiu frio. Ele foi chamado de Beuzebu, o maioral dos demônios, o Rei da Glória. Ele carregou uma cruz, visto como todos por maldito. Ele teve seus braços furados. Nós lemos Isaías, ele teve o seu lado perfurado. As pessoas o julgavam como alguém repudiado de Deus, oprimido por Deus. Ele viu o Pai, ao qual ele esteve sempre perto, desampará-lo. Deus meu, por que me desamparaste? O corpo de um Deus foi carregado por outros homens, envolto em lençóis que certamente foram encharcados de sangue. O corpo daquele que criou todo o universo foi colocado dentro de um túmulo, onde permaneceu por 3 dias. Você entende o que Paulo está dizendo? Você entende o que Boaz está mostrando?
Boaz está mostrando que se Cristo se esvaziou de tal maneira, não tem como nós não fazermos o mesmo. Não tem como nós não nos esvaziarmos também. Não tem como nós não entregarmos tudo ao Senhor. Toda a nossa vida. Jesus Cristo cumpre a matemática de Deus. Ele é humilhado. Mas Paulo mostra também que ele foi exaltado. Porque na sequência Paulo vai dizer, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Veja agora, para a glória de Deus Pai. Até a obra de Cristo foi feita para a glória de quem? Para a glória do Pai. Ele é o servo perfeito, meus irmãos, ao qual Boaz apontava. É por isso que Boaz faz parte da sua descendência, porque ele viveu como esse Cristo. Ainda que um aspecto menor da sua vida, mas ele só se entregou ao Senhor. Sabe quando Deus nos exalta, então, irmãos? Deus exalta a mim e a você. Não para que as pessoas batam palmas para a gente. Não para que nós sejamos louvados por todos. O único nome em que Deus o exaltou e que recebeu glória foi Cristo, porque Ele é dono de glória. Então, se você está entendendo que você vai ser exaltado, como os pentecostais dizem, que você vai estar numa posição de destaque, que vão bater palma para você, que vão beijar os seus pés, rasgue isso a sua mente. A nossa glória se encontra em vermos a luz de Cristo brilhar em nós e vermos Deus ser conhecido através dessa luz. Essa é a nossa glória. A glória que nós devemos desejar na nossa vida, irmãos, é deixar para a posteridade a glória do Senhor. Vermos o Senhor sendo exaltado. Boaz não leva a mim e a você a sermos fãs dele. Boaz leva a mim e a você a conhecermos Cristo. É assim que nós devemos viver. E eu sinto informar algo. Se você tem vivido diferente disso, se você ainda tem procurado fazer seu nome grande, ter tudo que você quer nessa terra e viver aqui nessa terra dessa maneira, saiba, Jesus diz que é que aproveita um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O que é que você pode dar em troca da sua alma? Nada. Você pode ter tudo aqui, fecha os olhos, está diante do Senhor e você vai para o inferno. Seu nome é esquecido para todo sempre. Nós, irmãos, e eu quero caminhar para concluir dizendo a mim e você que nós, irmãos, nós precisamos viver como João Batista, que dizia, convém que ele cresça, que eu diminua. Só convém, Senhor, que ele cresça e que eu diminua. Nosso objetivo aqui não é edificar um reino nessa terra. Nosso objetivo aqui não é partir, deixar um legado material para trás. Nada disso vai adiantar. Se a gente não fizer tudo para a glória de Deus, nada serve. Eu e você precisamos entender que nós somos chamados não para sermos agentes da edificação do nosso reino aqui, meus irmãos, mas da edificação do reino de Deus. Foi isso que Boaz fez. É sobre ele, é para ele, é por meio dele, tudo é dele.
Boaz era um homem de posses. Boaz usou suas posses. Diferentemente desse fulano, ele usou o que Deus colocou nas suas mãos para cuidar bem dos seus funcionários, para cuidar de Ruth, para cuidar de Noemi. Ele abraçou uma idosa, ele abraçou uma moabita, ele teve filho, ele gerou avô de Davi, ele edificou o reino, meus irmãos. Ele não estava orando dizendo, é minha lavoura e que ela cresça, e eu só quero ficar mais grande, e só importa que não, é o reino. Cristo veio por meio da vida desse homem. O que é que Deus pode fazer através da minha vida, a sua, meu querido? Eu preciso hoje te dizer, é um reino para edificar, meu irmão. Talvez você esteja vivendo, não como um soldado, mas como um parasita. Aqueles que já serviram ao exército sabem disso. Existem os parasitas no meio do batalhão. São homens que estão pensando mais em si mesmos. São homens que vivem se escorando nos outros. São homens que só querem dar um migué e quando são pegos todo mundo paga. São homens que são peso morto para ser carregado, porque só pensam no seu conforto. Irmãos, eu preciso dizer hoje, a igreja visível, infelizmente, está cheia de parasita. Gente que só quer edificar seu reino, que só pensa no seu prazer, que trata o reino como um nada. Deus não nos chama a sermos parasitas, irmãos. Nesse reino, Deus nos chama a sermos soldados. Soldados que vão edificar esse reino. Custe o que custar, doa o que doer. Porque edificar o reino é aquilo que importa para eles. Se você hoje pensa em fazer seu nome grande, você está perdido. Se você pensa em fazer o nome de Cristo grande, você tem tudo. Eu não sei, querido, o que Deus pode fazer através da sua vida. Eu sei que é um reino para edificar. E eu sei que se nós nos colocarmos diante dessas fileiras santas do Evangelho, Deus pode fazer grandes coisas. Mães lutam nas fileiras do Evangelho ao ser instrumentos do Senhor para forjarem Cristo nos seus filhos dia a dia no lar. Pais lutam nessa mesma missão e além disso trabalhando arduamente, ganhando dinheiro, investindo no reino, sustentando o missionário, sendo bênção na vida da igreja, servindo como pastor, como diácono, como presbítero, como líder de ministério, não negociando verdade nenhuma. É assim que Deus chama a gente para fazer. Jovens lutam nessas fileiras, se dedicando ao Senhor, porque não tem família ainda para sustentar, tem mais tempo. Não está casado, tem mais tempo. Se dedica à obra do Senhor. Se gasta sua, rala. Porque quer o nome de Cristo conhecido. É assim que o jovem deve fazer. Olham para o futuro e pensam, vou trabalhar, como a gente falou hoje de manhã, vou ocupar um cargo na sociedade, vou salgar. Vou ter uma grande empresa para investir no reino, para construir igreja, para sustentar missionário, para esse Cristo ser conhecido. É assim, meus irmãos. Você luta pelo Evangelho na sua empresa, crescendo, estudando, se desenvolvendo, sendo um exemplo de Cristo todo dia lá. Todo dia. Um exemplo de líder. É assim que você luta pelo reino. Nós lutamos pelo reino quando investimos, irmãos, na obra missionária. Quando nós olhamos e entendemos, meus irmãos, que aqueles irmãos que são chamados para ir mais longe, para descer num poço, e nós estamos segurando a corda. Alguém só vai pregar porque tem alguém segurando a corda, porque vai voltar, porque está seguro, porque vai descer. Nós somos assim, irmãos. E eu tenho uma péssima notícia a dar para a gente como igreja. Uma terrível notícia, meus irmãos. Terrível, que muito me chocou.
70% da nossa vida, da nossa igreja, não investe em nada na obra missionária. Não envia uma oferta para missões. Não estou falando sobre você dar dinheiro para a igreja, não. Manda para o missionário. Conhece alguém? Manda para ele. E não pensa que você está doando. Eu vou doar para a obra missionária. Eu ouvi isso esses dias e foi muito boa a fala. Eu vou doar para a missionária. Você não doa para a obra missionária. Você não doa. Não é uma doação. Você participa da obra missionária. Você cumpre sua missão. Tem gente indo, e eu estou indo junto. Eu estou junto. Ele desce no poço para levar Cristo, e eu seguro a corda. Essa é a nossa vida como igreja, irmãos. É assim que a gente edifica o reino, irmãos. Nós não somos chamados para sermos populares. Não somos chamados para termos aplausos, para ganharmos tapinha nos ombros. Nós somos chamados para glorificarmos o Senhor. E se você não almeja a glória de Deus, você não tem vivido o Evangelho. Você precisa entender isso hoje. O que nós devemos desejar, irmãos, é morrermos e deixarmos o mesmo testemunho de Abel. Se você ler Hebreus 11, 4, vai dizer que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto suas ofertas. E vai dizer o resto do texto: por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Ainda fala. Mesmo depois de morto, Abel deixou um testemunho e foi conhecido não como alguém que edificou um reino nessa terra, mas alguém que foi lá, pegou do rebanho o melhor que tinha e simplesmente ofereceu a quem? Ao Senhor. Ele foi diferente de Caim, que pegou do que tinha qualquer coisa. É o melhor, é para o Senhor. Deus vai dizer, depois de morto, ele ainda fala. O que é que nossos filhos vão se orgulhar, irmãos, da gente quando a gente partir? O que é que eles vão se orgulhar da gente quando a gente partir? Meu pai construiu isso, construiu aquilo. Meu pai foi grande na cidade. Foi presidente, foi deputado, foi prefeito. Será que é disso que nossos filhos vão se orgulhar, irmãos? Será? Irmãos, eu espero que a nossa vida marque a vida dos nossos filhos e da nossa geração pela nossa piedade. Espero que nossos filhos, eu espero isso para os meus filhos, que quando eu morrer eles digam assim: meu pai era um homem piedoso, meu pai era um homem que andava com o Senhor, era um homem piedoso, ele só andava com o Senhor. Minha mãe era uma santa mulher de Deus, uma mulher de oração. Espero que nossos filhos olhem para a gente e digam no futuro: meus pais se desgastaram pelo reino. E isso não é porque eu sou pastor, não. Você deve esperar a mesma coisa se você é um crente. Meus pais se desgastaram pelo reino. Na minha casa havia discipulado. Na minha casa casais eram cuidados. Jovens eram pastoreados, eram aconselhados, eram encorajados. Famílias da igreja eram edificadas. Meus pais se desgastaram pelo reino. Eles se desgastaram por isso. Meu lar era um oásis para missionários que chegavam ali abatidos, quebrados e eram de fato tratados, fortalecidos, encorajados. Como isso é precioso a gente ouvir nossos filhos. Meus pais foram investidores do reino de Deus. Rapaz, meus pais sustentaram missionários aqui e acolá, do Iapoque ao Chuí,
Eles se envolveram com a obra missionária. Será que nossos filhos poderiam ouvir de algum de nós? Sabe, meu pai tinha uma tribo que não tinha Bíblia na língua deles. Meu pai foi lá, passou 10 anos, traduziu a Bíblia. E o povo hoje lê a Bíblia por causa do trabalho do meu pai. Ele não deixou uma herança para mim, não. Ele só deixou a Bíblia lá para um povo. Cristo está sendo pregado e conhecido por aquele povo. Meu pai foi um presbítero da igreja, um diácono, um pastor que cuidou fielmente das suas ovelhas. Meu pai foi um grande empresário que usou o dinheiro dele para construir igrejas, para edificar seminários, para sustentar missionários. A empresa do meu pai era uma bênção. Ela não consumiu ele. Ela foi só o instrumento do Senhor na vida dele, para o reino de Deus. E aí poderia falar muito mais, irmãos. Eu sinceramente não sei o que Deus quer fazer e pode fazer através da sua vida. Mas eu encerro o sermão de hoje dizendo: se você vive pela matemática de Deus, se você não vive pela matemática desse mundo, Deus pode fazer grandes coisas através de você. Deus pode fazer o nome de Cristo ser conhecido. E sinceramente, irmãos, o meu desejo é que assim seja. O meu desejo, irmãos, é que o Senhor faça teu nome sumir. E cada vez que Ele aparecer, quem brilhe nele seja a luz de Cristo. E se assim for, a gente cumpre o objetivo da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra no nosso coração. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.